Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com ele, deputado João Carlos Bacelar. Primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, parte para o segundo mandato inflado por 47 mil votos dessas urnas de 2010. Em 2006, Bacelar chegou aqui com 24 mil votos. Um incremento fantástico, fruto da sua ação parlamentar densa e absolutamente transparente. Voo alto. 47 mil votos, dos quais 16 em Salvador, consolidada a base na capital. Humberto, eu queria iniciar essa nossa conversa agradecendo ao eleitorado baiano por esse voto de confiança. Agradecendo ao eleitorado baiano por ter me reconduzido ao mandato parlamentar e por ter reconhecido o trabalho que fiz na Assembleia durante esses 3 últimos anos. E queria chamar a atenção de uma coisa. Eu acho que na minha situação, o meu voto, a votação expressiva que tive, a renovação do meu mandato, se deve ao reconhecimento do trabalho parlamentar. Há uma desqualificação, infelizmente é isso, do papel do Poder Legislativo no Brasil. Há uma confusão sobre qual é o verdadeiro papel de um deputado, qual é o verdadeiro papel de um parlamentar. A população, às vezes, cobra muito obras, ação física do parlamentar. E, enquanto isso, o Poder Legislativo perde espaço no país, é um risco para a democracia essa questão de colocar a atividade parlamentar como uma atividade de segunda categoria. No meu caso, no caso do eleitorado baiano, eu acho que houve uma retomada disso. O eleitorado baiano entendeu que o deputado é para, primordialmente, fazer leis, fiscalizar o executivo e servir de canal para intermediar as reivindicações da comunidade ou mesmo para mediar os conflitos existentes na sociedade. Esse é o verdadeiro papel de um deputado. E foi isso que eu procurei, nesse meu primeiro mandato, atuar dentro disso. Fizemos e participamos de todo o processo legislativo, da elaboração de leis, apresentamos importantes projetos de leis, exercemos com muita firmeza a função de fiscalizador dos atos do Executivo e também dos atos do Judiciário, e também várias vezes fomos chamados para intermediar conflitos existentes na sociedade, para mediar diferentes interesses de segmentos importantes da sociedade. E eu acho que foi esse trabalho nosso que a sociedade reconheceu como um verdadeiro trabalho parlamentar e por isso obtivemos essa votação. A cada pleito que se encerra, esse tema vem à baila discutido de forma muito forte. Estou falando das reformas políticas, sobretudo. A tributária também é uma exigência de toda a sociedade brasileira. Mas a política, que é o caso específico, chamar as reformas políticas, essa eleição foi eleição difícil. Foi difícil. Cada eleição é uma história diferente. A urgência é a gente estabelecer uma nova estrutura para o enfrentamento das eleições, correto? Você vai me desculpar. Eu discordo. Nós temos conversado muito aqui na Assembleia, os parlamentares, no cafezinho, nos intervalos das sessões, todos quase que por unanimidade. Precisamos da reforma política, precisamos da reforma política. Eu acho que não. Por quê? Nós temos pouco tempo de democracia nesse país. Por quê? Fizemos assodadamente, por exemplo, a reeleição. Aprovamos assodadamente o Instituto da Reeleição. Hoje, com 12 anos de Instituto da Reeleição, já se questiona, já se quer mudar. Nós não temos tempo para fazer a avaliação dessas coisas. Eu acho que a democracia brasileira é uma democracia ainda muito jovem, é uma democracia frágil e que nós precisamos de mais tempo para verificar se esses mecanismos da democracia brasileira são os mecanismos adequados, são os instrumentos adequados. Por que
E, lógico, até eu sei a razão disso. Nós somos uma sociedade muito jovem. Então, uma sociedade muito jovem é uma sociedade que quer mudanças a toda hora. Por que mudar agora um processo eleitoral? Não é? Se esse processo eleitoral não tem ainda o tempo necessário para que a gente tenha uma avaliação correta. Aí a gente muda, implanta o voto em listas, implanta o voto distrital, implanta o voto distrital misto, e aí? Aí se arrepende. Eu acho que nós temos no Brasil boas normas, inclusive na esfera política. O que é preciso é que essas normas sejam testadas, que essas normas sejam empregadas, que saiam apenas do papel, que saiam apenas do formato do arcabouço jurídico e que partam para a realidade. Para que, num período, num espaço de 30, 40 anos, a gente aí veja se realmente funciona, o que é preciso mudar. Mas a cada eleição, a gente tentar modificar a legislação só traz intranquilidade para a sociedade e para o processo. Foi uma eleição difícil. As eleições, o processo eleitoral no país tem sido um processo que cada vez mais o poder econômico tem influído, mas nós temos regras para limitar isso. O que a gente precisa é aperfeiçoar essas regras. É o Congresso Nacional impedir essa situação de que os tribunais superiores, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, começa a legislar. O que a gente precisa fugir é da judicialização do processo eleitoral. Hoje, e tem situações aí que parece que é melhor ser suplente ou ser o segundo colocado numa eleição majoritária e ir para os tribunais do que vencer as eleições. Acaba o processo eleitoral e a gente ainda não tem um quadro definido, haja vista o número excessivo de medidas judiciais. Então, a gente precisa aperfeiçoar esses instrumentos para que, a partir daí, a gente veja se precisa ou não a reforma. Eu acho precipitado. Quer dizer, acabamos de instituir o mecanismo da reeleição. Aí agora já falam, não, é preciso acabar a reeleição no Brasil e vamos botar um mandato de 5 anos. Aí já tem quem queira prorrogação de mandato. Enfim, a gente fica que nem caranguejo, vai para frente, vai para trás, caminha para os lados, sem que tenha um norte. Eu acho que a gente precisa avaliar mais, ver onde é que estão os problemas. É o voto em lista? A gente tem partidos fortes, tem estrutura partidária no Brasil para bancar o voto em lista. Vamos financiamento público de campanha. Aí nós vamos ter ainda um processo eleitoral muito mais caro, porque conhecendo a realidade do país como nós conhecemos, como você que está nos assistindo conhece, sabe que nós vamos ter o financiamento público e vamos continuar com o financiamento privado. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais ainda a situação do país, um pouco essa viver mais, para que aí pense numa reforma.